Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de un tema muy, pero muy importante. Es uno de los más importantes de la era. En mi opinión, es la clase más importante y que sí o sí hay que saber para la era de cardiología, para el módulo de cardiología, que básicamente es la insuficiencia cardíaca. Eso mismo. Hoy nosotros vamos a ver insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber casi todo de acá. ¿Por qué tenemos que desarrollar, saber mucho insuficiencia cardíaca? Básicamente por cuenta que entendiendo la insuficiencia cardíaca facilita mucho comprender las otras patologías, como arritmias, valvulopatias. Nos permite, nos abre así la mente para shock, por ejemplo. Entonces, sí o sí, esa clase vuelvan a ver unas 4 o 5 veces y por favor, no memorizar esa clase, no hay que memorizar, hay que entender esa clase. Entonces, compartilhamos nuestro Power. Yo traté de facilitar al máximo la clase, entonces creo que te va a gustar. No creo, tengo la certeza. Agarramos nuestro láser y ahí vamos a empezar con la famosísima insuficiencia cardíaca. Primero vamos a empezar por la definición, ¿sí? ¿Qué es una insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es una situación, es un síndrome clínico caracterizado, y ahí va más un tip para usted que cuando va a presentar en el oral no sabe cómo empezar. Siempre puede empezar como, es un síndrome clínico, dos puntos, o síndrome clínico caracterizado, parará, parará, parará. Eso ayuda mucho en el oral para que nosotros consigamos rescatar la información. O sea, la insuficiencia cardíaca, yo diría, es un síndrome clínico caracterizado por el corazón no ser capaz de suplir las demandas metabólicas del cuerpo, ¿sí? Entonces, en caso que se logre suplir las demandas metabólicas, necesita aumentar mucho las presiones del llenado ventricular. Esa sería una definición bien aceptada ahí para, si te pregunta, definición de insuficiencia cardíaca. Tenemos varios factores de riesgo para eso, ¿sí? Muchos, pero muchos mismos. Y los más importantes serían, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el infarto agudo del miocardio, síndrome coronario agudo, antecedentes familiares, o sea, genéticos, válvulas anormales, o sea, valvulopatias y miocardiopatía. Todo eso facilita la formación de insuficiencia cardíaca, o sea, el desarrollo de ese síndrome clínico. Nosotros vamos a nos deparar que la insuficiencia cardíaca tiene diversas, pero diversas clasificaciones. Sí o sí sepan todas las clasificaciones porque suelen preguntar mucho respecto de eso. Entonces nosotros vamos a ver de una manera bien detallada cuáles son las clasificaciones que debemos saber. Insuficiencia cardíaca se puede describir, se puede clasificar por el tipo de afectación, si es derecha o si es izquierda, si es de bajo gasto, si es de alto gasto cardíaco. Recuerden la formulita del gasto cardíaco, también suele ser pregunta en el oral. La fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca veces o multiplicado por volumen de inyección. Eso es la fórmula del gasto cardíaco. Si te pregunta, ¿cuál es el gasto cardíaco? La palabrita clave acá, depende. Mi gasto cardíaco no es el mismo de vos. Sí, puede ser hasta parecido, pero no es igual. Depende de frecuencia cardíaca, entonces, y también depende del volumen de inyección. Y también no es lo mismo un paciente estándar, 1,70 m, 70 kilos, bla, 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 hombre, sexo masculino, que un paciente niño, un paciente joven, ¿sí? No es la misma cosa. Entonces, si te pregunta, ¿qué es gasto cardíaco? ¿Cuál es el valor normal? Depende. Depende de qué? De múltiples factores. Pero lo normal sería 5 litros por minuto. Ese sería un gasto cardíaco aceptable, normal. Pero depende si es mujer, hombre. Siempre recuerden la palabrita depende. Fracción de eyección también es una clasificación que nosotros ya vamos a ver, pero sepan que, de acuerdo a la fracción de eyección, vamos a tener fracción de eyección conservada, cuando la fracción de eyección es mayor o igual a 50%. Algunos autores se clasifican en fracción de eyección conservada o reducida, y otros autores agregan más una ahí, la fracción de eyección intermedia. Nosotros tenemos entonces fracción de eyección conservada mayor o igual a 50%. Fracción de eyección intermedia de 40 a 49% y fracción de eyección reducida es menor de 40%, ¿sí? Menor o igual a 40, o menor de 40% la fracción de eyección, eso es fracción de eyección reducida.
El estadio también podemos clasificar nuestro paciente. Ah, otra cosita. ¿Por qué es importante saber la fracción de eyección? Y es una de las clasificaciones más importantes que debemos saber. Justamente porque de acuerdo a la fracción de eyección, nosotros vamos a tratar nuestro paciente. Sí, básicamente por eso. Básicamente no. Una de las más importantes. De acuerdo al estadio, ¿sí? AJA y NIJA, nosotros vamos a estudiar la sintomatología y la clase funcional que ya les dije es AJA o NIJA, ¿sí? Clase funcional generalmente se utiliza NIJA y el estadio es AJA. Ya vamos a ver esas nomenclaturas ahí raras que ustedes por ahí vieron en algún momento, pero ahora nosotros vamos a utilizar toda la cabeza acá para enfocar en esa clase. Insuficiencia cardíaca es la clase más importante, en mi opinión, de cardio. Sí, entendiendo esta clase, usted va a abrir el entendimiento para las otras. Para saber insuficiencia cardíaca, tenemos que entender y saber las causas, ¿sí? O sea, la etiopatogenia. La etiopatogenia es dada por una disfunción ventricular diastólica o una disfunción ventricular sistólica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y es bien sencillo con esa, bien explicativo con esa imagencita acá. Nosotros cuando tenemos una disfunción diastólica, ¿sí? Nosotros tenemos la incapacidad de diástole. O sea, hay una incapacidad de llenado ventricular. Acá está, disfunción diastólica, ¿sí? El corazón está muy fibroso, está muy contracturado, o sea, tuvo un remodelado cardíaco y entonces generó una disfunción diastólica. ¿Qué es la diástole? La diástole es la capacidad del corazón de llenarse, o sea, disminuye el compliance pulmonar. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un corazón hipertrófico, una hipertrofia concéntrica, como por ejemplo acá, que es de diversas causas, como por ejemplo valvulopatías o hipertensión arterial, nosotros debemos saber que ese músculo que está hipertrofiado hace con que deja con que la cámara cardíaca, el ventrículo, queda menos distensible, ¿sí? O sea, vamos a resumir eso. Disfunción diastólica es cuando nosotros no conseguimos a distender el ventrículo de manera adecuada, entonces no se llena de la manera adecuada y eso va a hacer con que disminuya la fracción de eyección. La concentración entonces está, la contracción está conservada y recuérdense que la distensibilidad está afectada. ¿Sí? El ventrículo no llena de manera adecuada, llena menos. Se cabe menos sangre acá que en relación a lo normal. En cambio, cuando nosotros tenemos una disfunción sistólica, ahí sí nosotros no tenemos la contracción adecuada, ¿sí? El ventrículo, el corazón no consigue bombear de manera adecuada, no tiene fuerza suficiente para contraer. Entonces, la disfunción sistólica es cuando el corazón no consigue bombear de manera adecuada. Entonces, obviamente, vamos a tener una fracción de eyección reducida. ¿Sí? Ese es sumamente importante y es la base de la etiopatogenia. Entonces, solo para recordar, insuficiencia cardíaca clasificamos también de disfunción sistólica o diastólica. Sistólica cuando el corazón no consigue bombear. Diastólica cuando el corazón no consigue relajar y llenarse de sangre para después contraer. Recuérdense que la función contráctil de la disfunción diastólica está conservada. Para entender, entonces, sepan las causas. Puede ser, la insuficiencia cardíaca puede ser de causa cardíaca, puede ser de causa extracardíaca. Vamos a ver solo algunas ahí que nosotros, solo para introducir a ese tema que es sumamente largo. Las causas cardíacas son daño valvular na insuficiência ou estenosis valvular, sea de válvulas derechas, sea de izquierda, generalmente está más asociada a válvulas izquierdas. Tumores, como por ejemplo el mixoma auricular, ¿sí? Las arritmias también es una causa cardíaca de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo una fibrilación auricular, puede ser también un off, Parkinson, y todo eso va a generar una insuficiencia cardíaca. Recuérdense que es la incapacidad del corazón de mantener un flujo sanguíneo, una presión de perfusión, las demandas metabólicas del cuerpo de manera adecuada. El corazón no consigue mantener esa demanda metabólica, entonces ahí sí aparece la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las causas extracardíacas? Y eso recuérdense porque es sumamente preguntado en los exámenes. Ya vamos a volver a ver, pero sepan por ahora que afectaciones pericárdicas, o sea, por ejemplo, un derrame pericárdico, donde se llena acá de líquido, ¿sí? O de sangre también, pero generalmente es líquido, dependiendo de la causa. Se llena de líquido entre el pericardio y el corazón, entonces afecta la distensibilidad, el corazón no consigue
así sería lo normal, y el corazón simplemente se mueve así, o sea, afecta la distensibilidad, afecta, da una insuficiencia cardíaca de disfunción diastólica. Recuérdense eso, porque a veces en el oral se te suele preguntar, bueno, ¿y esa causa es de disfunción sistólica o diastólica? Diastólica, la fracción de eyección no, la contractilidad está conservada, y la disfunción sistólica, la contractilidad, la contracción está afectada. Recuérdense eso. Anemia también. La anemia es una causa extracardíaca de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el punto de la anemia? La anemia va a producir generalmente, no es una anemia bien leve, generalmente está asociada a anemias graves y anemias graves de largos períodos. Aí sí genera una insuficiencia cardíaca. Alterações, insuficiência cardíaca de alto gasto cardíaco, e isso já vamos ver. Alterações da tiroides também, el hipertiroidismo pode dar uma insuficiência cardíaca de alto gasto cardíaco, e a hipovitaminosis, que é a hipovitaminosis de B1, el famoso beriberi também é uma causa extracardíaca de insuficiência cardíaca, DIC. Por isso que nós vemos primeiro a causa e agora vamos lá a fisiologia cardíaca. Fisiologia ou fisiopatologia cardíaca da insuficiência cardíaca. O que é importante saber disso? Nós no coração temos vários mecanismos de contracção, sendo eles os principais e mais importantes. Temos a pré-carga, o mecanismo de Frank-Starling, a contractilidade e a pós-carga. Isso sim ou sim hay que saber para entender insuficiência cardíaca. A pré-carga, o mecanismo de Frank-Starling, estava relacionado com o retorno venoso. Recuérdense que, recordar aí de fisiologia, o retorno venoso, quanto maior retorno venoso nós damos ao coração, maior era a contractilidade. A contractilidade, o famoso inotropismo, estava relacionado com o cálcio intercelular. Quanto maior o cálcio intracelular, maior era a contractilidade, e a pós-carga estava relacionado com o aumento da resistência vascular sistêmica ou vascular periférica, também pode encontrar como RV-P. O que há que saber acá é que quanto pior a pós-carga, ou seja, quanto maior a pós-carga, pior é o gasto cardíaco, é inversamente proporcional ao gasto cardíaco. Quais são os mecanismos neurohumorais involucrados acá, que nós devemos saber? É o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos repassar um pouquinho disso, porque se você depois perguntar tranquilamente en un oral el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué puede preguntar eso? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal alvo, el principal blanco que nosotros vamos a utilizar en las medidas farmacológicas. Sepan que el riñón lo que fabrica es renina, ¿sí? Las células juxtaglomerulares sensan el sodio, sensan básicamente una alteración de menos de 5% del sodio, o sea, alteró ahí el sodio menos de 5% en la concentración del sodio sanguíneo, ahí pasando por el riñón, estimula, perdón, las células juxtaglomerulares estimulan el riñón a fabricar ¿quién? Renina. La renina llega allá en el hígado, va viajando, viaja. Opa, déjame yo tomar un agua. La renina viaja hasta el hígado, donde se encuentra con el angiotensinógeno. El angiotensinógeno va a ser, o sea, la renina va a estimular el angiotensinógeno y va a cambiar a angiotensina 1. La angiotensina 1 va a todo el endotelio, pero principalmente en los pulmones, y por una acción de una enzimita que es la ECA, la enzima convertidora de la angiotensina va a transformar esa angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cuál es la que tiene efecto de las angiotensinas? Es la angiotensina 2, ¿sí? La angiotensina 1 tiene poco efecto sistémico. La angiotensina 2 sí o sí tiene mucho efecto sistémico. ¿Y cuáles son esos efectos sistémicos para nosotros repasar y recordar acá? Los principales efectos de la angiotensina 2 es la activación simpática, la angiotensina 2 vuelve al riñón y tiene efecto sobre la secreción de aldosterona. Hace con que secrete aldosterona y recuérdense el efecto de la aldosterona. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio y agua. Además de todo eso, tiene efecto en la arteria. La angiotensina 2 genera vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Y también en la glándula pituitaria va a generar la secreción de ADH, la hormona antidiurética. Que con todo eso, la hormona antidiurética, recuerden, antidiurética, retiene agua. Entonces, con todo eso,
¿Cuál es el mecanismo acá que va a ocurrir? Vasoconstricción, absorción de sodio y agua, estimulación del sistema simpático, todo eso conlleva a una cosa sola, el aumento de la presión arterial. Aumentando la presión arterial, nosotros aumentamos la presión de perfusión. Calma, calma, no entendí nada. Bueno, sistema renina-angiotensina aldosterona, sumamente importante repasar y saber. Empieza en el riñón, hígado, pulmón, y del pulmón se encuentra con la ECA, que va a transformar en angiotensina, la angiotensina 1 en 2, y ahí sí va a tener los efectos de activación simpática, vasoconstricción, reabsorción de sodio y agua por cuenta de la aldosterona, reabsorción de sodio, de agua, perdón, por cuenta de la hormona antidiurética. Esses são os principais efeitos que nós devemos recordar em la hora de hablar a respeito da angiotensina 2. E recuerden-se mais uma cosita, a angiotensina 2 tem um efeito no coração deletério. O que quero dizer com isso? En el coração produz o remodelado cardíaco, produz fibrose cardíaca. Por isso que los IECA, uno de sus efectos esenciales, efectos primordiales, impide el remodelado cardíaco, ¿sí? Básicamente eso tenemos que saber de sistema renina-angiotensina aldosterona. Eso sí o sí tranquilamente te puede preguntar, porque es un sistema que es activado por cuenta de una hipoxia tisular. Cualquier lado que tenga hipoperfusión puede generar hipoxia tisular y entonces, por ejemplo, el riñón es el primero a censar. Si las células juxtacomérulares censan menos de 5% de sodio, es muy poquito eso, imaginen, llega poco sangre en el riñón y ya empieza a estimular el aumento de la presión arterial. ¿Por qué aumenta la presión arterial? Es un mecanismo reflejo para que aumente la presión de perfusión tisular. Bien rápido, bien sencillo, bien explicado. Creo que quedó excepcional esa parte del sistema renina-angiotensina aldosterona. A mí me gusta mucho esa parte. Entonces volvemos acá para la fisiología y o sea, tenemos que saber sí o sí eso. ¿Sí? Los mecanismos, nosotros al inicio de una insuficiencia cardíaca, en los estadios iniciales, esos mecanismos, ¿sí? Acá del sistema renina-angiotensina pós-carga, o sea, aumenta a pós-carga, o sistema renina-angiotensina aldosterona, aumenta a pós-carga, todo isso em estadios iniciais são funcionais, ¿sí? São funcionais, servem e conseguem com que facilite, ou seja, não genere hipoxia tisular, hipoperfusão tisular. ¿Cuál es el punto acá? Es que a largo plazo genera insuficiencia cardíaca. Imaginen que todo el tiempo el corazón está yendo al gimnasio. La poscarga siempre va a estar elevada porque el sistema renina-angiotensina aldosterona siempre va a estar con el sistema simpático elevado, siempre va a tener reabsorción de sodio y agua, ADH activada. Entonces, siempre nosotros vamos a estar con el SRAA activado. ¿Cuál es el punto acá? Nosotros cuando tenemos a largo plazo eso, tenemos mecanismos contrarregulatórios. Em condições normais, esses mecanismos de vasodilatadores e vasoconstrictores estão em equilíbrio. Pero quando temos uma patologia, nós temos um excesso de sistema renina-angiotensina aldosterona ativado. Há um excesso desse ciclo ativado. Então, nosso coração sensa isso e, opa, tenho algo mal, então tenho que ativar os mecanismos contrarregulatórios. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios o contrarregulatorios de eso? Uno de ellos y que hay que saber es el péptido natriurético auricular. Tenemos en realidad el BNP y el ABNP. Bueno, ¿cuál es el punto del péptido natriurético auricular? El péptido natriurético tiene funciones bien características, como por ejemplo, producir vasodilatación, eliminación de sodio y agua y diminui o efeito hipertrófico do coração e a fibrose cardíaca. Então, esses são os efeitos do péptido natriurético. Em realidade, tem mais um efeito, mais uns efeitos, pero os principais é produzir vasodilatação, diminuir a reabsorção de sódio e água e diminuir o efeito hipertrófico do coração. Nós temos dois tipos de péptido natriurético. Temos o ANP e o BNP. ¿Cuál es la diferencia? El ANP es producido en la aurícula y el BNP es producido en el ventrículo. Pero tenemos un punto acá sumamente importante, ¿sí? Que hay que saber. Tenemos
una enzima que es la llamada neprelicina. Es una enzima, ¿sí?, que degrada el péptido natriurético. Transforma básicamente ese péptido natriurético en aminoácidos que no tienen funcionalidad. Entonces, un mecanismo que contrarresta ese mecanismo contrarregulatório es la neprelicina. Nosotros vamos a ver que los fármacos que inhiben la neprelicina son fármacos que fueron desarrollados, desenvolvidos hace poco tiempo. Entonces, ¿qué hay que saber de todo eso? Sepa el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético es básicamente generado, es formado cuando hay una dilatación o ventricular o auricular y justamente sirve para contrarrestar, para intentar a regular, a compensar esse excesso de pós-carga e o excesso de sangue que resta, que queda no ventrículo e lo dilata, ou na aurícula, obviamente. Recuérdense que temos uma enzima que degrada isso, ou seja, que hace com que não tenha efeito, é a neprelicina e alguns fármacos atuam diretamente inibindo essa neprelicina para que o péptido natriurético siga tendo efeito. Então, ¿cuáles son los efectos del péptido natriurético principales? Vasodilatación, eliminación del sólido y agua y disminuye el efecto hipertrófico del corazón de la fibrosis cardíaca. ¿Cuál es la diferencia entre el péptido natriurético y el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Puse acá para quedar más fácil, ¿sí? Péptido natriurético disminuye la presión, disminuye el tono simpático, disminuye los niveles de aldosterona, la fibrosis, disminuye la hipertrofia y disminuye la natriuresis, la diuresis, ¿sí? Desde sistema renina-angiotensina-aldosterona, qual é o ponto? Totalmente o contrário. Aumenta a pressão sanguínea, aumenta o tono simpático, aumenta a aldosterona, aumenta a fibrose e aumenta a hipertrofia. Miren como nosso corpo é perfeito. Quando temos um efeito que é daninho para nosso corpo, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vem allá outro sistema, como o péptido natriurético, e contrarresta isso, tenta equilibrar. Pero qual é o ponto? O ponto é que temos uma enzima que inactiva esse péptido natriurético, que é a neprelicina. Por isso que alguns fármacos, os fármacos mais novos, atuam acá inibindo a neprelicina. Quais são os fatores desencadenantes de insuficiência cardíaca, então? Bueno, uno são as arritmias, infecções, hipertensão arterial, tromboembolismo pulmonar, anemia, fármacos, como por ejemplo los AINES, los inotrópicos, perdón, escribí mal acá, negativos, y fármacos como por ejemplo los glucocorticoides pueden desencadenan insuficiencia cardíaca. El infarto agudo del miocardio é muito frequente que desencadene, pero todo vai depender da quantidade de miocárdio afetado e estados hipercinéticos, como por exemplo beriberi e anemia, por exemplo, que é um estado hipercinético. Solamente no pulse acá, pulse com uma palavrita distinta para que vocês sepam que são estados hipercinéticos. Então, que desencadena insuficiência cardíaca? Principalmente arritmias, infecciones, hipertensión. Hipertensión si no es la principal, creo que es la principal causa, es la segunda principal causa de insuficiencia cardíaca, ¿sí? TEP, anemia, fármacos, infarto. Infarto, recuérdense que cuando nosotros tenemos necrosis de un músculo, el músculo deja de funcionar. Entonces, dependiendo de la cantidad de músculo que fue necrosado, el paciente va a tener insuficiencia cardíaca porque el corazón no consigue más contraer. Y estados hipercinéticos, ¿sí? Recuérdense, por favor, de los factores desencadenantes, porque nos hace a repassar alguns conteúdos e a entender por que basicamente, casi todas as patologias vão ter insuficiência cardíaca, se ela é insuficiência cardíaca aguda ou se ela é crônica. Vamos ver que, por exemplo, hipertensão genera insuficiência cardíaca crônica, um exemplo, e arritmias, dependendo da arritmia, pode generar insuficiência cardíaca aguda. Outra cosita acá que faltou também, anemia. Anemia é insuficiência cardíaca crônica. El TEP, insuficiência cardíaca aguda. Então, todo vai estar relacionado com diversas patologias. Esses são os fatores que desencadenam a insuficiência. E como nós vamos classificar? Como já vimos, temos diversas classificações ao início da classe, mas as principais são essas que eu vou les passar e sepam todas elas. ¿Sí? Há que saber todas elas para o escrito, para o oral, para a vida. Principalmente para el oral. Hay un docente ahí en Santo, sí, acá en Santo, que es el docente Miguel, que le gusta mucho preguntar las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Ah, otra cosita, y que ya vamos a ver, criterios de Framingham.
La clínica de la insuficiencia cardíaca siempre pregunta, cualquier docente pregunta criterios de Framingham. Entonces, para repasar las clasificaciones de insuficiencia cardíaca, tenemos insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, y adentro de ellas vamos a tener la clínica de cada una de ellas. Un módulo bien repaso, porque después nosotros ya vamos a volver a ver eso. Insuficiencia cardíaca derecha es cuando el corazón derecho no funciona, o sea, las cámaras cardíacas derechas, ventrículo izquierdo y aurícula derecha. Opa, aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Cuál es el punto? Recuérdense que en las cavidades derechas no tenemos por detrás del pulmón. Entonces, cuando regurgita, como no tiene el pulmón, va a regurgitar y va a generar qué tipo de sintomatología. Edema en miembros inferiores, las patas de elefante, ahí el paciente queda con los dos pies con mucho edema. Y recuérdense que el edema de la insuficiencia cardíaca, el paciente se acuesta, es reabsorbido a la noche, reabsorbe sus edemas y puede presentar disnea paroxística nocturna. El paciente a la mañana, muchas de las veces, despierta sin edemas, pero los edemas se forman al decorrer del día, o sea, van extravasando de a poco al decorrer del día, llega a la noche, tiene un pezote de elefante ahí, un pie de elefante. Entonces, edema en miembros inferiores, regurgita hacia quién? Vuelve por la vena cava superior y inferior, principalmente inferior, porque generalmente estamos de pie y el edema, casi me olvido de hablar, el edema respecto a la gravedad. ¿Qué quiero decir con respecto a la gravedad? Generalmente empieza pies, maléolos, o sea, tobillo, sube para las piernas, después rodilla y por último es muslo. Es raro que encuentren edema en muslo, solamente si está muy evolucionado. Hepatomegalia, ¿por qué? Recuérdense que si vuelve, genera no es vasodilatación, perdón, genera estasis sanguínea en el hígado. El hígado se dilata y genera hepatomegalia. A veces puede, en los estadios iniciales, la hepatomegalia es dolorosa. El hígado se dilata y genera la cápsula de Gleason que rodea, que es la parte inervada de nuestro hígado. Cuando se dilata, genera dolor al paciente. Puede haber estasis jugular, o sea, nosotros conseguimos ver acá la jugular dilatada, ¿cómo puedo decir eso? No es estasis jugular, es ingurgitación jugular. Y puede haber reflujo hepatojugular. ¿Qué es el reflujo hepatojugular? Paciente acostado, yo voy aprieto acá el hipocondrio derecho y entonces le salta la jugular. Ese es el reflujo hepatojugular. Ascites puede haber también, pero principalmente en la insuficiencia cardíaca derecha o la global. La insuficiencia cardíaca izquierda, la única cosa que cambia es que tenemos que recordar que tenemos efectos anterógrados y retrógrados. Anterógrados, astenia y adinamia principalmente. Y retrógrados, todo lo otro que nosotros ya vimos, como crepitantes pulmonares, eso sí o sí es importante. Recuérdense que del lado izquierdo nosotros tenemos el pulmón ahí, entonces sí, regurgita la sangre, vuelve para el pulmón, en el pulmón ocurre una cosita bien copada, que es la dilatación de los vasos, o sea, en general aumenta la presión hidrostática dentro del capilar pulmonar y entonces empieza a extravasar líquido hacia el intersticio, por eso que da crepitantes pulmonares y también por eso que da la disnea. La ortopnea, la disnea paroxística nocturna son generadas a veces a la noche, es lo más frecuente que ocurra a la noche. El paciente se acuesta y cuando se acuesta, recuérdense que cuando tenemos la gravedad, los líquidos descendían, ¿sí? Líquido desciende. Y cuando el paciente se acuesta, la gravedad queda, o sea, las porciones del paciente quedan al mismo nivel. Entonces eso genera la reabsorción de sus edemas. El edema de un paciente con insuficiencia cardíaca puede llegar hasta 4, 5, 6, hasta 8 litros en las piernas. 8 litros de líquido. Entonces, ustedes imaginen, y ahora imaginen mismo, un paciente que tem insuficiência cardíaca não consegue manejar nem seus próprios 5 litros de gasto cardíaco, que é o normal, obviamente que depende, pero que é o normal. Imagine se nós temos essa reabsorção de todo esse líquido, como que o paciente, imagine que se reabsorva solamente 3 litros. O paciente já tinha 5 de volemia. Imaginem como que vai manejar 8 litros de la volemia com essa reabsorção. Es imposible, el paciente va a tener disnea paroxística nocturna, a la noche abre ventana, una disnea así increíble, el paciente parece que se va a ahogar. Por eso que es sumamente importante a la anamnesis preguntar cuántas almohadas el paciente duerme, porque el paciente al inicio de la insuficiencia cardíaca estaba así, después una almohada, 2 almohadas, llega un punto que casi va a dormir ya casi totalmente sentado,
justamente para que não se reabsorva todos esses edemas e que não genera a insuficiência cardíaca descompensada, com disneia paroxística noturna. Todo isso já vamos ver. Saber que insuficiência cardíaca direita e esquerda, direita não tem pulmão, não genera signos pulmonares. Esquerda, crepitante, disneia, disneia paroxística noturna e ortopneia. Que era a ortopneia, só para repassar, decêmio, incapacidade, intolerância, não incapacidade, gente, intolerância ao decúbito, o paciente não tolera estar acostado. Eu me animo nessas classes aí e sigo a coisa. Como se classifica, então, a outra classificação de insuficiência cardíaca, de elevado gasto cardíaco e de baixo gasto cardíaco? Por que eu classifico em elevado gasto e baixo gasto cardíaco? Elevado gasto seria, por exemplo, uma tirotoxicose, que é a tireoides, anemia, fístula arteriovenosa e beriberi. Por que isso me genera um elevado gasto cardíaco? Vamos agarrar a anemia e a tirotoxicose como exemplos, porque queda mais sentido de explicar. Quando nós temos uma anemia, temos pouca hemoglobina. Qual era o efeito da hemoglobina? Levar oxígeno hacia los tejidos. Quando nós temos pouca hemoglobina, temos pouco oxígeno aos tejidos, envia os tejidos que querem hipoxemia. Ou seja, há uma hipóxia tisular. Essa hipóxia tisular genera como mecanismo compensatório, coração, aumentar o gasto cardíaco aí porque estou sem oxígeno. Então, o coração empieza a trabalhar. Em caso de anemia, quando a hemoglobina descende e queda aí, por exemplo, nas mulheres, é menor de 12, nos homens menor de 12, nas mulheres menor de 13. Aí sim temos um paciente anêmico. A hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro. Sim, só para que recuerdes. Então, qual é o ponto acá? Coração, trabalhar como um caballo aí, trabalhar bastante. A largo prazo, isso produz insuficiência cardíaca. Se o coração não consegue trabalhar mais e queda insuficiente. Tirotoxicoses ou a parte aí da tiroides, quando nós temos hipertiroidismo, para resumir, que em realidade tirotoxicose está mal posto acá. Isso genera, a tirotoxicose genera uma insuficiência cardíaca aguda, pero o hipertiroidismo a largo prazo hace com que o coração trabalhe extra, mesmo sem necessitar, porque o hipertiroidismo hace com que acelere o metabolismo do paciente, então o coração trabalha extra, pero trabalha por muito tempo extra. Então, se chega um ponto que se cansa e diz, tchau, não vou mais trabalhar. Insuficiência cardíaca. Qual é a diferença entre a de alto gasto e a de baixo gasto cardíaco? Baixo gasto cardíaco é quando o coração não consegue mais contrair. ¿Sí? Por exemplo, na isquemia, na pericardiopatia, um derrame pericárdico, por exemplo, na miocardiopatia dilatada, não consegue mais contrair de maneira adequada, ou na valvulopatia, o paciente contrai, pero não consegue fazer um volume de ejecção adequado. Então, qual é a forma de gasto cardíaco? E essa é a pergunta de oral. Frequência cardíaca vezes ou multiplicado por volume sistólico, ¿sí? Volume sistólico. Essa é a fórmula do gasto cardíaco. Pergunta isso no horário, pergunta no horário. Volume de ejecção é a mesma coisa, ¿sí? Que volume sistólico. Então, insuficiência cardíaca, classificamos em direita e esquerda, elevado e baixo gasto cardíaco, e agora vamos classificar por fração de ejecção. Essa classificação acá nós já havíamos visto, então só vamos a repassar um pouquinho que a fração de ejecção classifica nossa insuficiência cardíaca para o tratamento, ¿sí? Tratamento. Qual é o ponto acá? Nós vamos ter, quando o paciente tem uma fração de ejecção conservada, intermédia e reduzida. Com que aparato nós vemos a fração de ejecção? Com o ecocardiograma, ¿sí? Ou ecodoppler, pode ser chamado assim. O que vocês queiram, ecocardiograma ou ecodoppler, generalmente creio, quase certeza que é o ecodoppler, conseguimos evaluar a fração de ejecção de nosso paciente. Fração de ejecção conservada me diz que o coração contrai de maneira adequada, então é um tipo de insuficiência cardíaca. Fração de ejecção intermédia ou reduzida significa que meu coração já não está contraindo, não há músculo, ou seja, o músculo já está cansado, então reduz a fração de ejecção. Então, vamos ter intermédia 40 e 49% e reduzida menor de 40%. Outra classificação sumamente importante, outras duas, vamos ver que temos el AJA e el NIJA. AJA, sepan que classifica nosso paciente de acordo a seus fatores de risco. E NIJA, sepan que classifica o paciente como se fosse a classificação sintomatológica. ¿Sí? Vamos a repassar isso. AJA. Pergunta no exame, isso pergunta no horário, sim? Sepan isso. Classificação de AJA, classificamos em A, B, C e D. E NIJA não empieza com A, então vai ser 1, 2, 3 e 4.
tá? Só para repassar isso. AJA, então, vamos classificar el paciente em estádio A, B, C ou D. Paciente em estádio A, é raro que nós vamos ver. Por quê? Ele paciente com estádio A é solamente aquele paciente que tem fator de risco para insuficiência cardíaca, pero não tem alteração estrutural, ou seja, não tem valvulopatias, não tem o ventrículo hipertrofiado, não tem nada, e não tem tampouco sintomas. Quais são os pacientes que têm solamente o fator de risco? Pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com aterosclerose, obesidade e síndrome metabólico. Esses são os pacientes que têm fatores de risco para a insuficiência cardíaca. Estadio AJA A, ¿sí? AJA estadio A. El estadio B, já não. Já são os pacientes que não têm, já têm o fator de risco, pero têm sintomas, pero não têm a enfermidade estrutural. ¿Sí? Opa, perdão. Não têm sintomas, pero têm uma enfermidade estrutural. Primeiro temos uma alteração na estrutura, depois sintomas. Só para que organize o pensamento acá. Enfermidade, então, estadio B, paciente tem afectada a estrutura, tem um pouquinho de hipertrofia, pero a hipertrofia é tão pouquita, para deixar mais sencillo, ¿sí? Para vocês, é tão pouquita que não genera síntomas. Por exemplo, qual é a enfermidade cardíaca estrutural que pode passar? Infarto agudo do miocárdio prévio, hipertrofia ventricular esquerda secundária, hipertensão arterial e diminuição da fração de ejecção. Isso é o estadio A, estadio B de AJA. E o estadio C de AJA é quando o paciente aí sim já tem fator de risco, tem sintomas e tem afectação estrutural. E os sintomas são estabilizados ou progressivos. E no estadio D, aí o paciente aí já vem desgraciado, já vem com sintomas que não respondem ao tratamento habitual e requerem intervenção a especialista. Ou seja, estadio D, nós derivamos ao paciente ao especialista para que o especialista tome suas medidas. NIHA classifica o paciente de acordo com a sua classe funcional. Generalmente, sintomatologia é a disneia que nós nos vamos guiar. Paciente estadio 1, NIHA 1 é quando não tem nenhum síntoma. NIHA 2, síntomas com atividades habituais e tem leve limitação em sua atividade diária. NIHA 3, tem sintomas com atividade menos intensas, ou seja, cada pouco vai aparecendo. Paciente tinha disneia, por exemplo, a disneia utilizamos acá. A determinados esforços e agora tem menos esforços, ou seja, tem sintomas com atividades menos intensas que as habituais e apresenta importante limitação diária. E estadio 4 é quando o paciente tem sintomas com qualquer atividade e até mesmo em repouso. Essas são as duas classificações AJA e NIHA que há que saber. Parece muito de classificações, pero sí o sí essa parte é um pouquinho memorizável. Recuerden-se de fazer nossa técnica para as classificações. Qual é a técnica? Escrever várias vezes classificações. Cada vez que vai repassar esse conteúdo, escreva a classificação porque te vai quedar. Qual é a forma de deixar mais sencillo tudo isso? Sim, a forma mais sencilla. É saber lo básico, tá? Classificações. Insuficiência cardíaca direita, esquerda, é uma. Bajo gasto, alto gasto, fração de ejecção, AJA e NIHA. Sim, essas são as classificações que nós devemos saber, sí o sí. Sabendo, por lo menos, os nomes das classificações, fazendo um diagrama aí, facilita a nós a repassar o conteúdo das classificações. Então, qual é o resumo das classificações? E por isso eu puse acá para que vocês repassem. É insuficiência cardíaca direita e esquerda, baixo gasto e alto gasto cardíaco, fração de ejecção, estadio e classe funcional. Estadio AJA, A, B, C, D, e classe funcional seria el 1, 2, 3 e 4. E pergunta de exame. Quais são as perguntas de exame? Causas de insuficiência de alto gasto e baixo gasto cardíaco. Alto gasto, sempre reconhece que a função contrátil de coração está ativa. Duas causas mais fáceis de recordar. Hipovitaminose, beriberi, tirotoxicose ou hipertiroidismo e anemia, as três mais sencillas. De alto gasto. Baixo gasto, infarto, hipertensão arterial e também no caso aí de infarto, hipertensão arterial e valvulopatias, ¿sí? São causas de baixo gasto cardíaco. Como se evalúa a fração de ejecção? Por ecocardiograma, ecodoppler, evaluamos a fração de ejecção. E é a fração de ejecção que nos predice qual é o tratamento adequado para nosso paciente. O tratamento cambia se um paciente tem insuficiência cardíaca com fração de ejecção conservada e fração de ejecção reduzida? Sim. Cambia. Já vamos ver essa parte aí de tratamento, porque é sumamente importante. Sempre se pergunta em los horários. Então,
Essas são as perguntas principais do exame, recuerden das classificações. E uma cosita que se pergunta muito é a respeito das formas de apresentação e da clínica de um paciente com insuficiência cardíaca. Já hablamos antes las formas de apresentação, mas nós vamos a simplificar tudo isso, vamos a desarrollar um pouquinho mais. Paciente com insuficiência cardíaca pode apresentar-se com quase todas as patologias, de maneira aguda e crônica. La maneira aguda é quando o paciente já apresenta um deterioro de sua função cardíaca abrupta, ou seja, vai ter disneia extrema, muitos estertores, ortopneia, palidez, diaforesis, que é a sudoração extrema, frio, taquipneia e, generalmente, há docentes que perguntam que podem apresentar esputo rosado. Esputo asalmonado também pode encontrar nos choice. Esse esputo rosado se dá por conta do edema agudo de pulmão, que nós vamos ver junto aí com insuficiência cardíaca. O edema agudo de pulmão cardiogênico, quando há muita pressão hidrostática capilar, pode ser com que se rompa alguns microvasos, a microvasculatura, e pode sangrar aí adentro do alvéolo. Então, o paciente vai ter esputo rosado. Há que venir rapidamente na insuficiência cardíaca aguda, porque o paciente muere. Causa de insuficiência cardíaca aguda, endocardite bacteriana. Endocardite, recuerden-se. Outra causa, insuficiência valvular aguda. É uma causa de insuficiência cardíaca aguda, quando o paciente não consegue compensar todo esse volume aí distinto que há demais nas válvulas, no coração, nas câmaras cardíacas, então se genera insuficiência cardíaca, a incapacidade que o coração tem de bombear de maneira adequada e suprir as demandas metabólicas. Insuficiência cardíaca crônica, o processo já é muito mais alargado. Imagina o paciente, cito aí, o paciente típico de insuficiência cardíaca crônica, é aquele paciente que quedou muitos anos com hipertensão, e aí chegou um momento que queda com disneia, queda com os pés hinchados, e então se necessita de uma intervenção aí médica, ou seja, fármacos. Nosotros va a consulta porque os pés a la noche quedam hinchados ou porque a la noche despierta com falha de ar e uma disneia paroxística noturna. Então, a insuficiência cardíaca crônica, de modo general, sepam que suele associar-se com signos e sintomas congestivos. Pero, sempre recuerden-se que tanto a insuficiência cardíaca aguda quanto crônica depende se é direito ou esquerdo. Esquerdo, sintomas anterógrados e retrógrados, e direito, principalmente, sintomas retrógrados. Recuerden-se que direito, pata de elefante, ingurgitação jugular e refluxo hepatojugular, os principais. E esquerdo, os principais seriam o pulmoncito aí que vuelve crepitantes, estertores, ou seja, crepitantes ou estertores pulmonares, disneia e disneia paroxísticas noturnas. Qual é a clínica? E isso sim ou sim hay que saber. Vamos falar um pouquinho de clínica, em modo geral, e depois vamos lá especificamente a uma cosita aí que sempre é uma outra classificação. Gente, nessa era há muitas classificações, então vamos prestar atenção acá. Clínica, disneia, ortopneia, disneia paroxística noturna, la tos, ¿sí? Tos, generalmente tos seca, tos irritativa. Nictúria, qual é a diferença de nictúria e noctúria? Pergunta. Vamos ver se você sabe. Diferença entre nictúria e noctúria. Nictúria, inversão do ritmo de urina. Ou seja, o paciente orina mais à noite, não mais vezes, orina maior quantidade à noite que durante o dia. E noctúria, qual é a diferença entre nictúria e noctúria? Nictúria, o paciente orina muitas vezes, pero es gotitas. É como se fosse noctúria, uma mulher com infecção urinária, infecção do trato urinário. Basicamente isso. Genera noctúria, obviamente que generalmente as mulheres vão de dia, pero a la noite pode ter noctúria. Muitas vezes a la noite, pero pouca quantidade, gotitas, e não há inversão do ritmo, e nictúria, há inversão do ritmo urinário. O paciente orina muito à la noite, orina mais à la noite, maior quantidade à la noite que durante o dia. A vezes, pacientes despertam 3, 4 vezes à noite só para ir mear. Basicamente isso. Pode ter sudoração, fatiga ou cansaço e hepatalgia. Hepatalgia já havíamos visto que quando genera um refluxo hacia o hígado, genera congestão hepática e então isso dilata, hace com que o hígado tenha uma hepatomegalia. E essa hepatomegalia dilata a cápsula de Gleason e duele. A exploração física, temos então signos congestivos, os pés, a auscultação pulmonar, recuerden-se, a palpação de pulso pode estar diminuída, obviamente que vai depender se é uma insuficiência cardíaca com fração de ejecção conservada e fração de ejecção reduzida. A auscultação pulmonar, sim,
vamos ter, además de ao escutar crepitantes, podemos ver terceiro ruído, escuchar terceiro ruído ou ritmo de galope, R1, R2, R3, ou em alguns casos, R4, R1, R2, ou ritmo quádruplo também, R1, R2, R3, R4, os quatro juntos. É raro de ver, pero pode passar. Recuerden que R4 sempre é patológico, R3 pode ser fisiológico, pero a vezes é patológico. E o terceiro ruído se dá por uma vibração do ventrículo durante um fluxo turbulento ou em el lado ativo do coração. Insuficiência cardíaca generalmente tem terceiro ruído. Se grave nisso porque é pergunta de exame. Outra cosita, de oral principalmente. Signos congestivos, ingurgitação jugular, refluxo hepato jugular, pé de elefante, ou seja, edemas em membros inferiores. Digo pé de elefante para facilitar aí a memorização. Auscultação pulmonar, então, crepitantes e auscultação cardíaca também podemos ter terceiro ruído. Outra cosita que nós vamos ter em manifestação cardíaca, podemos descobrir com a auscultação e palpação uma arritmia também que pode estar desencadenando essa insuficiência cardíaca. E sempre recordar do ciclo cardíaco. Además de recordar do ciclo cardíaco, recordem-se, aliás, antes que vimos, os fatores desencadenantes de uma insuficiência cardíaca. Critérios clínicos de Framingham. Pongo estrellita acá. Estrellita, tache nisso, assim como se fuera, não sei, pinte isso com um rolinho aí de pintar, não sei, um pincel, pinte nisso, porque isso é de lei perguntar quando se pergunta qualquer patologia em cardio. Se podem retirar, podem venir a insuficiência cardíaca, derivam de uma valvulopatia para cá, derivam de uma, não sei, de uma anemia para insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, há que saber sí ou sí como na palma da mão. Critérios de Framingham, sí ou sí também, são critérios que são sumamente perguntados e são critérios fáceis de memorizar. Por que eu digo que são fáceis? Porque se nós recordamos e entendemos a clínica de um paciente, a clínica anterógrada e retrógrada de um paciente com insuficiência cardíaca, critérios de Framingham queda fácil, solamente uma organização cita acá. Quais são, temos critérios maiores e menores, e quais são eles? Os maiores, temos pulmonares, edema agudo de pulmão, estertores crepitantes, e disneia paroxística nocturna. Os outros vascular vão ter ingurgitação jugular, está em português, mas já vamos ver em espanhol. Ingurgitação jugular, refluxo hepatojugular e pressão venosa central maior de 16 centímetros de água. E cardíacos, cardiomegalia em radiografia, terceiro ruído e diminuição em resposta ao tratamento, diminuição de peso em resposta ao tratamento com diuréticos. Qual é o peso que o paciente reduz quando começamos o tratamento da insuficiência cardíaca do paciente? 4 a 5 quilos em 1 ou 2 semanas, ¿sí? Por isso que eu dije antes, que o paciente que tem o pesote de elefante provavelmente tem 4, 5 ou mais litros aí de edema intersticial. Por isso que um dos critérios de Framingham é a perda de peso depois de iniciar o tratamento com diuréticos. Então, critérios maiores: edema agudo de pulmão, estertores crepitantes, disneia paroxística noturna, ingurgitação jugular, refluxo hepatojugular e pressão venosa central, aumentar. Cardiomegalia na radiografia, terceiro ruído e diminuição de peso depois do tratamento com diuréticos. Na primeira semana ou primeira ou segunda semana. Sim. Critérios menores: disneia a esforço e tosse nocturna, edema maleolar bilateral. Recuerden-se um fármaco que pode dar essa porqueria acá e pode confundir-se, que são os fármacos bloqueantes de los canais de cálcio. Se podem dar edema maleolar bilateral, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia e capacidade vital diminuída do paciente em menos de um terço, ou seja, a capacidade de exercício que o paciente tem, diminuição de menos de um terço do previsto, do predito. Como se faz o diagnóstico, então, de insuficiência cardíaca? O diagnóstico se faz por os critérios de Framingham. Temos que ter dois maiores ou um maior e dois menores para critérios de insuficiência cardíaca. Agora em espanhol, critérios Framingham: estertores pulmonares, disneia paroxística maiores, DPN, EAP, turgência jugular, refluxo hepatojugular, pressão venosa central aumentar. Pensei que estava em espanhol, mas está em português. A mesma coisa, pero um pouquinho distinta. Perda de peso maior de 4,5 quilos, pero há guias que dizem de 4 a 5 quilos em 5 dias, e outras guias dizem de 1 a 2 semanas, se em resposta ao tratamento, e menores, disneia de esforço, a mesma coisa que já vimos. Taquicardia, também maior de 120 batimentos por minuto, 120 latidos por minuto, é um critério menor.
Eso sí o sí, gente, sí o sí hay que memorizar, pero nosotros ya como estamos entendiendo la clase, compreendendo la clase, va a quedar bien más sencillo repasar esa parte ahí de criterios de Framingham. ¿Cuáles son las exploraciones, la metodología diagnóstica que nosotros vamos a utilizar en nuestro paciente ahí con insuficiência cardíaca? Nosotros como diagnóstico, sempre recuérdense de lo básico. Radiografia torácica, ou seja, radiografia de tórax, frente e perfil. Acá nosotros podemos ver que o coração está um pouquinho grande, há um índice cardiotorácico aumentado, ou seja, não entram dois corações acá em um mesmo tórax, então índice cardiotorácico aumentado. Outra cosita que nós podemos ver relacionada à insuficiência cardíaca, podemos ver edemas pulmonares, ou seja, edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão quando é cardiogênico, generalmente produz o agrandamento iliar e também recefalização do flujo, ou seja, o flujo vai hacia arriba e pode dar a imagem em alas de mariposa acá. Há que ter bastante, assim, imaginação para ver em alas de mariposa, pero a vezes quando te dá a sorte aí de encontrar na guarda, podemos ver o edema em alas de mariposa, que é como se fosse assim. Espera, déjame eu dibujar acá. É como se fosse assim, ¿sí? Bien mal dibujado, pero es así el edema. Mío, Dios mío. Por suerte no soy un pintor, ¿sí? Entonces, radiografia é o básico. Laboratório também vão pedir. Laboratório, enzimas cardíacas, péptido natriurético, vão pedir todo o que nós já vimos relacionado à fisiopatologia. Eletrocardiograma, podemos detectar na hipertrofia do ventrículo esquerdo e também podemos detectar, por exemplo, na arritmia. Ecodoppler, sim ou sim, gente. Ecodoppler, aparece muita coisa. Pero volvemos acá no laboratório, só para repassar uma cosita. Em laboratório, vão pedir urina também. Sim, urina, vão pedir função hepática e função renal. A vezes, quando o paciente é hipertenso a largo prazo, que é a causa da insuficiência cardíaca da hipertensão, podemos ter aumento da creatinina e ureia. ¿Sí? Então, só para que recuerden isso. Outra cosita, BNP e ANP, qual nós pedimos? Generalmente se pide o BNP e o ProBNP. ¿Sí? El BNP o el NT-proBNP, isso. Nosotros vamos a classificar, há algumas guias que dizem que classifica o paciente com a insuficiência cardíaca. Quanto maior o valor de NT-proBNP, quanto maior o valor, pior é a insuficiência cardíaca. Há guias que perguntam a respeito disso, pero sepan que o péptido natriurético é liberado quando há distensão das câmaras cardíacas, tanto aurícula quanto ventrículo. Sepan isso. Se não necessitam quedar aí perdendo muito tempo, queimando as neuronas, sabendo qual é o valor, porque o valor depende da idade do paciente, depende de múltiplos fatores. Então, sepan que nós podemos pedir no laboratório o BNP e o NT-proBNP. ¿Sí? Esses dois para ajudar a confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Eletrocardiograma, já havíamos falado. El ecodoppler, sí ou sí, evalúa toda a câmara, evalúa as válvulas, evalúa o gradiente de pressão entre aurícula e ventrículo, entre ventrículo e artéria, seja a artéria pulmonar ou seja a artéria aórtica. Nos dá ideia se tem uma valvulopatia, nos diz se tem, por exemplo, um hiperflujo e evalua a principal coisa acá. Qual é a principal coisa que o ecodoppler evalua? A fração de ejecção, que é isso que nos mais importa acá. Evalua a fração de ejecção, porque é de acordo com a fração de ejecção que nós vemos o tratamento ao paciente. Ressonância magnética serve também, pero não dá tanta informação. Sirve, por exemplo, para ver se o edema agudo de pulmão é um edema cardiogênico ou não cardiogênico. Em realidade, não diagnostica em específico, mas ajuda a diagnosticar. Também dá relacionado às estruturas anatômicas do coração, as válvulas, o músculo, pero generalmente não se hace. O cateterismo cardíaco sí se hace para evaluar se o paciente tem algum grado de necrosis ou alguma obstrução em alguma artéria coronária. E o Holter, que era o Holter? O Holter nada mais, nada menos é que um eletrocardiograma, pero de 24 horas. Sí, eso es el Holter, um electro de 24 horas. Por exemplo, o paciente tem uma arritmia aí que não se vê no electro que nós hacemos, por aí no Holter pode aparecer.
Hasta acá creo que está todo ok. Vamos para las últimas partes de nuestra clase, que es a respeito del tratamento de la insuficiencia cardíaca. Tratamento, como já hablamos antes, sempre devemos saber que depende de la FEI, fração de ejección. Por exemplo, se um paciente tem FEI reduzida, nós vamos dar sempre medidas generais ao paciente. FEI reduzida era quando o coração não contrai bem, ou seja, a contractilidade está afetada. FEI reduzida é fração de ejección menor de 50%. Temos a intermédia e a reduzida. 40, 49 intermédia e menor de 40 la reduzida. Pero basicamente, FEI reduzida se toma 50% como el punto de corte. Entonces, FEI reduzida é quando há menor de 50% la fração de ejección. O que nós vamos fazer com esse paciente? Medidas higiênico-dietéticas, exercício, nós vamos a ver qual é a capacidade que o paciente tem de fazer exercício. No caso de insuficiência cardíaca aguda, se espera, se deixa em repouso aí por alguns dias hasta que se recupere e depois nós, em caso de insuficiência cardíaca crônica, vamos fazer de preferência aeróbico 3 a 5 vezes por semana, mínimo 20 a 30 minutos por vez, ¿sí? Mínimo, isso. Tabaco e álcool, cese do tabaco e do álcool, porque o tabaco tem efecto cardiotóxico, como o álcool também é cardiotóxico. O tabaco, además, estimula todo o sistema de angiotensina, deixa o paciente na resposta ao estresse, estimula o estresse ao paciente, então isso tem efeito deteriorativo para o coração. Dieta, diminuição do peso e porque o sobrepeso tem efeito no coração bem característico. Aumenta o trabalho cardíaco. Nós gorditos, como eu, já estamos forçando o coração pouquinho mais porque temos mais massa para irrigar. Então, perda de peso é sumamente importante acá. E, obviamente, medidas higiênico-dietéticas. La sal é de lei sempre reduzir la sal do paciente. Reduzcan la sal, reduzir la sal é uma das primeiras medidas higiênico-dietéticas a ser. Tratamento da insuficiência cardíaca crônica, o tratamento de base que suelen llamar é IECA, beta-bloqueante e diurético, os três juntos. Se o paciente sigue com síntomas, eu posso agregar espironolactona ou eplerenona. Recuerden-se que espironolactona dá tetas al hombre e eplerenona não dá tetas. Então, quando eu tenho muita teta ginecomastia al paciente que está tomando espironolactona, eu cambio por eplerenona. Sim? Ok? Tranque palanque. Tratamento de base, IECA, beta-bloqueante e diuréticos. Los digitálicos, eu vou agregar a los diuréticos e IECA quando estão a doses plenas e seguem com síntomas, ou seja, estão a doses máximas e seguem com síntomas os pacientes. O digitálico, a mais conhecida, a digoxina, tem efeito inotrópico positivo e ajuda a melhorar a fração de ejección. Qual é o ponto acá do digitálico? Potencia a ação vagal do coração e diminui o grado de ativação neurohumoral, ou seja, diminui o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O tema do digitálico é que alarga o período refractário e então ajuda em la diástole e em la sístole, diminui o tempo de diástole e ajuda na sístole. Está indicado aos pacientes que têm insuficiência cardíaca e têm fibrilação auricular e em pacientes, ojo acá, essa é pergunta de oral, ¿sí? Em pacientes que têm uma fração de ejección conservada, não tem disfunção ventricular, o paciente não produz melhoria, ou seja, não tem efeitos a esse paciente. Por isso que se dá a los pacientes que têm FEI reduzida. Contraindicado em las miocardiopatias hipertróficas, porque pode agravar a obstrução e bloqueio auriculoventricular também está contraindicado em bloqueios auriculoventriculares de segundo e terceiro grau. E quais são os signos de intoxicação principais que nós devemos saber? Náuseas, vômitos e alteração da lesão. Quando nós temos um paciente digitalizado, quando temos um tratamento com digitálico, temos que evaluar náusea, vômito e alteração da visão. São os principais efeitos que vão a se apresentar no paciente digitalizado, ou seja, que tem intoxicação por digoxina, por exemplo. Acá puse critérios de suspeita de intoxicação digitálica, sintomas digestivo, neurológico, generais e eletrocardiográficos. Sepam o seguinte: digestivos, trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreia, dolor abdominal, neurológicos,
Síndrome, vértigo, vertiginoso, paciente queda com mareo, mal-estar general, astenia, hipotensión, síncope puede producir el paciente como síntoma general. Y ojo con una cosita acá, ¿sí? La cubeta digitálica. ¿Cubeta digitálica es signo de intoxicación digitálica? No, es signo electrocardiográfico que el paciente está digitalizado, ¿sí? Digitalizado. Cubeta digitálica no es signo y síntoma de paciente que está en intoxicación, es signo de digitalización del paciente. Entonces, etapa A. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ese paciente? Etapa A de AJA son aquellos pacientes que solamente tienen los factores de riesgo. Vamos a tratar todos los factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, enfermedad coronaria y mejorar medidas higiénico-dietéticas. Etapa B, pacientes que tienen factores de riesgo, enfermedad estructural, pero no tienen síntomas. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ese paciente? Todas as medidas higiênico-dietéticas, controle dos fatores de risco, IECA ou ARA2, Eslobra, também se pode encontrar, e beta-bloqueante se fez reduzida. Recuerden-se que esse tratamento acá é quando temos fração de ejecção reduzida. Considerar cardiodesfibrilador implantável se a fração de ejecção é menor de 30 a 35% do valor, sim? Fração de ejecção, recuerden-se que é maior, igual a 50% normal, menor, é reduzida. Etapa C, tenemos factor de riesgo, tenemos síntomas y tenemos alteraciones estructurales. Ahí nosotros vamos a hacer todo. IECA, beta bloqueante digitálicos, además de las medidas higiénico-dietéticas. Si el paciente sigue con muchos síntomas, aldosterona, ¿sí? Antagonista de la aldosterona, que es la eplerenona o la espironolactona. Empezamos siempre con espironolactona. E, se necessário, ressincronização cardíaca. Etapa 4 ou etapa D, o paciente já está no horno, aí nós vamos fazer apoio médico e, se necessário, medicina paliativa ou hospitalização. ¿Sí? Esse tratamento é relacionado à AJA, ¿sí? El tratamento que nosotros tenemos que saber sí o sí es ese de acá, que no es muy distinto. Fase inicial, nosotros vamos a iniciar con IECA y beta bloqueante. IECA se da a todos los pacientes con fracción de eyección reducida menor de 35. Beta bloqueante a todos los pacientes que tienen antecedentes de infarto. Y si no tolera los IECA, yo cambio por ARA2. IECA es enalapril, lisinopril, captopril. ARA2 son los sartanes, losartan, por ejemplo, candesartan, valsartan. Fase ligeira ou moderada, IECA, beta-bloqueante, diurético de asa, ¿sí? Mas retenção hidrossalina, ¿sí? Que é esse ponto acá? Eu tenho que reduzir, zerar a sal, zero sal ao paciente. Paciente com classe funcional grado 3, aí que é NIHA, paciente que tem muita sintomatologia, agrego doses barra de espironolactona. Então, fase leve, medidas higiênico-dietéticas, sempre vai com IECA e beta-bloqueantes. Se necessário, agrego um diurético. E se necessário, se o paciente quer com muitos sintomas, espironolactona, antagonista da aldosterona. Fase avançada, IECA, beta-bloqueante, diurético, espironolactona e carvedilol, se necessário. Diurético de asa já. Em resumo, classe A, controles dos fatores de risco. B, beta-bloqueante IECA. C, beta-bloqueante IECA diurético, se necessário, inotrópicos positivos. Qual é o inotrópico? Digoxina. Digoxina eu dou para pacientes com fração de ejecção reduzida ou pacientes que têm arritmias, como, por exemplo, fibrilação arterial. Classe D, todo o anterior, IECA, beta-bloqueante diurético, espironolactona ou espironolactona plerenona, digoxina e, se necessário, eu posso fazer a ressincronização ventricular. Basicamente, ressincronização é um marcapasso biotricameral que se utiliza em casos de bloqueio da rama esquerda ou direita. Basicamente, sincroniza a aurícula com o ventrículo para que contraiga primeiro a aurícula, depois o ventrículo de maneira adequada. Se os pacientes persistem nos sintomas e têm um QRS maior de 0,14 segundos, trasplante cardíaco em nosso paciente. Esse é o resumo do tratamento que nós, isso é o que devemos saber, ¿sí? Sepan isso, que já é o suficiente. Outra cosita para facilitar, então, tratamento para os pacientes com fração de ejecção reduzida é, primeira coisa, todos os pacientes, IECA e beta-bloqueante. ¿Sí? Sempre IECA a beta-bloqueante. Se o paciente tem um NIHA maior ou igual a 2 ou fração de ejecção menor ou igual a 35, eu agrego espironolactona ou eplerenona.
Se o paciente sigue com os sintomas, aí sim, eu valoro o implante com cardiodesfibrilador, o desfibrilador implantado, e temos outras 3 alternativas se o paciente sigue com muita sintomatologia, muita afectação em sua atividade diária. Quais são essas 3 alternativas, que são as novas? Nós podemos cambiar o IECARA2 por um inibidor de la neprelicina, ¿sí? Neprelicina y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Generalmente viene el sacubitril más la ivabradina es acá. Sacubitril más, me olvidé. Viene sacubitril y más un inhibidor de la ECA. ¿Cuál es el nombre ahora? Dios mío. Bueno, les envío en el grupo, pero es sacubitril y... no me viene ahora. Viene junto, es una asociación de sacubitril más... no me recuerdo. Sí, eso me faltó. Y, si necesario, yo puedo agregar ivabradina. Ivabradina es un fármaco nuevo que tiene una acción bien específica que vamos a ver en la clase plus. Y la terapia, si necesario, terapia de resincronización cardíaca, que es el marcapacito aí bicameral. Se não é a resposta a tudo isso, nós vamos diretamente ao transplante cardíaco. Qual é o tratamento sintomático? Diuréticos, furosemida e considerar digoxina, se necessário, se o paciente tem uma FEI reduzida ou tem uma fibrilação auricular. Todo isso nós estamos falando sobre FEI reduzida. Agora vamos para a FEI conservada. Qual é a diferença? Hicieron estudos e descubrieron que todo el tratamiento de la FEI reducida no tenía efecto acá. Entonces, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de la FEI conservada, fracción de eyección conservada, es solamente sintomático. ¿Qué es lo de elección acá? Diuréticos, para reducir la pré-carga. Obviamente que va a reducir la pós-carga junto, pero reduce principalmente el efecto acá de la fracción de eyección conservada, es reducir la pré-carga. E tratamento das comorbilidades, medidas higiênico-dietéticas para os fatores de risco e, ojo acá, porque é sumamente importante isso, comorbilidades, nós tratamos para evitar que desencadeie insuficiência cardíaca. ¿Sí? Generalmente, um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejecção conservada, em algum momento, essa fração de ejecção vai reduzir e, então, vai generar, vai descompensar o paciente. Então, medidas higiênico-dietéticas, se o paciente tem hipertensão arterial, que nós vamos utilizar? IECA ou ARA2, se tem muita sintomatologia IECA, tos, por exemplo, tos irritativa é uma, aí cambiamos ARA2, e se tem arritmias, vamos utilizar beta-bloqueantes no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejecção conservada. Bueno, classe bem larga, pero eu creio que não deixamos nenhum ponto aí, nenhuma punta suelta. Ojo, porque essa classe é sumamente importante, sumamente preguntada, me olvidé, me tildó acá, y muy preguntada en los exámenes, tanto en el escrito como en el oral. Entonces, sepan clasificaciones, criterios de Framingham, diagnóstico, que es el diagnóstico, tratamiento, y sí o sí sepan clasificar el paciente de acuerdo al ecodoppler, FEI reduzida ou FEI conservada. Essa é a principal aí que nós vamos utilizar. Gracias por tu atención. Entonces, tengan un bendecido día, tarde, noche. Cualquier duda, yo estoy a disposición. Es só me chamar que yo les contesto aí com maior prazer. Estou acá para qualquer coisa, gente. Não conseguem estudar, me envia um mensagito aí que les ajudo. Gracias por tu atención. Nuevamente, é um prazer estar acá te dando clase, te ajudando com essa matéria, porque realmente clínica é bem pesado. Então, vamos a prestar bastante atenção nas classes e também poner as pilas, todas as pilas a full, porque é sumamente importante que nós aprobemos clínica. Gracias por tu atenção novamente e tchau, nos vemos na próxima classe.